Olá, povo de Deus, Pai seja convosco. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de poder fazermos menção da Sua palavra, palavra que é verdadeira, que é inerrante, que é infalível, palavra que enche a nossa alma de gozo e de esperança. E nós queremos já fazer a menção, fazer uso da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A palavra de hoje está no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 7. E diz assim: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Amém? O tema de hoje é o desejado das nações. Amém? Desejado das nações. Tá? O que Ageu, na verdade, ele está tratando, ele está se referindo, no versículo 7 do capítulo 2 do seu livro, tá? Ele está tratando da segunda vinda do Messias, né? Do templo e do milênio. Tá? Então, nós não temos de falar sobre todo esse assunto, que é um assunto muito extenso, é um assunto muito grande, é um assunto para mais de 3 horas, 5 horas de ministração da palavra de Deus. Mas nós vamos nos focar, na verdade, só no capítulo 2 do livro do profeta Ageu, que é o primeiro dos profetas da restauração. Ageu é o primeiro dos profetas da restauração. Não tem história registrada sobre sua pessoa. Ele era um embaixador do Senhor, de acordo com o capítulo 1, versículo 13. E seus testemunhos estão seguramente entesourados com seu divino empregador. A mensagem não mensageiro mera de importância primária. Deus, e não o seu profeta, domina a cena. Deus é aquele que domina a cena de todos os acontecimentos, não só do livro do Ageu, mas de toda a história da humanidade. Deus é aquele que tem o domínio, que tem o controle, de todas as coisas. Então, quando Ageu ele escreve o seu livro, ele narra a história da volta do cativeiro babilônico, quando o povo está voltando para a terra novamente depois de 70 e poucos anos que eles ficaram em cativeiro babilônico. Israel passou por alguns cativeiros, cativeiro no Egito, cativeiro na Síria, cativeiro babilônico, e alguns mais, outros pequenos cativeiros que o povo foi levado às outras nações, às outras localidades onde ficaram, e o mais duradouro, que foi o cativeiro egípcio, e agora o cativeiro babilônico, que juntamente com os profetas antes do cativeiro, Isaías, Jeremias e Ezequiel, que são os 3 profetas antes do cativeiro babilônico. Ezequiel é aquele profeta que Deus vai levantar dentro do cativeiro, dentro da Babilônia.
Ezequiel é aquele profeta que Deus vai fazer com que o povo se arrependa, é quando Deus vai mostrar para o profeta tudo que o povo tem feito, tem cometido as atrocidades contra Deus. Então, Isaías, Jeremias e Ezequiel são os 3 profetas antes do cativeiro babilônico. Ezequiel é o profeta dentro do cativeiro. E nós temos aí os profetas, chamados de profetas menores, que são os profetas da restauração, que é quando o povo volta novamente para a terra, e eles vão justamente pregar nesse tempo de restauração, nesse tempo de dessa nova fase, dessa nova etapa que Deus está concedendo para o povo. Veja bem que Neemias é o profeta o líder que restaura os muros de Jerusalém, junto com Esdras, que faz toda aquela parte administrativa, e Ageu, junto com outros profetas, são aqueles que irão motivar o povo, são aqueles que irão, com as ministrações da palavra de Deus, encorajar o povo para que eles cumpram, que eles obedeçam a palavra de Deus. Então Ageu é aquele profeta que já está profetizando, já está trabalhando no povo que voltou do cativeiro. Ageu, o profeta que vai, de alguma forma, como profeta de Deus, de alguma forma ele vai ministrar na autoestima do povo. É o profeta que vai encorajar o povo novamente para que volte para Deus. Então, quando Ageu está se referindo ao versículo 7, que virá o desejado das nações. Ele diz assim: farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Diz o Senhor. Só que preste atenção, nesse período aqui de Ageu, quando o povo volta para Jerusalém, o templo ele está abandonado, o templo está destruído, o templo fora esquecido. Esse período aqui, quando o povo volta, que agora eles estão tentando se estabelecer na terra, eles estão tentando agora se organizar na terra como famílias, como gerações que agora voltaram do cativeiro, trabalhando na terra, construindo as suas casas, tentando se estabelecer. E o que o profeta está dizendo, está mostrando, na verdade, é o esquecimento que o povo está tendo da casa de Deus. É o esquecimento. Eles voltaram para a terra, mas eles se esqueceram da casa de Deus, como se eles tivessem abandonado a casa de Deus, como se eles tivessem, na verdade, deixado para segundo plano a casa de Deus. E Ageu vem, e o profeta vem alertá-los da questão de responsabilidade de cada um deles repararem, deles cuidarem da casa de Deus. Porque vai chegar o tempo, Deus está dizendo, vai chegar o tempo, vai chegar o momento,
né? Um dia específico da história em que Deus vai encher essa casa novamente de glória, né? Assim diz o Senhor, vai encher novamente esta casa de glória. Na verdade, ele está falando de um tempo futuro, né? Na verdade, o que Ageu está dizendo aí no versículo 7, ele está relembrando um fato passado, contando um fato presente aqui, nessa época, presente para eles, para o povo, e um fato futuro que ainda vai acontecer lá na frente com relação ao milênio. Tá? O milênio. Né? E a gente tem um breve vislumbre do que a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 40, onde Deus restaura, onde Deus vai restaurar, onde Deus vai começar o trabalho dele pela casa de Deus. Aquelas águas que saem do trono de Deus, que enche, vem até o pé do profeta e o profeta chega até nada. Diz que aquelas águas purificadoras, elas virão e vão purificar todas as coisas. Na verdade, uma profecia para a nação de Israel, para o povo de Israel, que em breve, né, eles vão se converter e reconhecer a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Na verdade, todas as nações conhecerão, né, saberão que Jesus é o Senhor de toda a terra. Amém? De toda a terra. Então, Ageu está falando de uma glória, que foi a glória do primeiro templo, o templo de Salomão. Tá? Na verdade, quem teve a ideia, quem teve a noção de construir o templo foi Davi. Davi que teve o desejo de construir um lugar para a habitação de Deus, mas ele é repreendido por Deus, né? Mas aí Deus transfere a responsabilidade de construção do templo, porque até então Deus só tinha morado em tenda, né? Desde a saída do Egito, Deus tem morado em tenda, nunca eles tiveram a ideia de construir o lugar. Na verdade, Deus nunca precisou, na verdade, de um lugar específico para que se adore, mas Deus gostou da ideia. Então, Deus transfere a responsabilidade de Davi para Salomão, porque Davi era aquele homem de guerra, aquele guerreiro, aquele matador, né? Aquele homem que derramou muito sangue. E então Deus ele transfere a responsabilidade, né, de construir o templo para Salomão. Então Salomão ele constrói o templo com todos os materiais que Davi já tinha em mãos, né, com a ajuda de Irão, com madeira, com trabalhadores, né, que vieram para ajudá-los na construção do grande templo, chamado de Templo de Salomão. Na verdade, o templo ele foi construído no Monte Moriá, tá? Que aí tem um significado profético muito grande. O Monte Moriá é o mesmo monte onde Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque. Tá? O Monte Moriá é o monte onde Davi teve que levantar um altar muito rápido, né? E ele compra um monte, ele compra aquele monte, ele compra um monte lá do dono do monte, eu não me recordo agora o nome dele. Ele compra aquele monte, ele faz o sacrifício. Na verdade, ele não queria que nada fosse oferecido de graça. Então ele compra o monte, ele compra tudo ali,
e apresenta um sacrifício a Deus, o mesmo monte, né, onde Deus ia destruir matar algumas pessoas com um anjo, né, que Davi mandou fazer o recenseamento do povo, e Davi teve que fazer às pressas um altar e apresentar o seu sacrifício a Deus para que aquela praga cessasse, para que aquele mal cessasse diante do povo. Então, esse monte ele tem um significado muito importante, tanto para judeus quanto para cristãos. Ele tem significado profético muito importante para o povo de Deus, porque é nesse monte, né, que fora construída por Salomão, né, foi reconstruída agora por Zorobabel, filho de Selatiel, e consagrado através de Josué, o sumo sacerdote da época, né, esse período aqui de Ageu. Então, esse monte, esse templo aqui, ele vai ser destruído novamente e vai ser reconstruído por Herodes já na época de Jesus, na época do Cristo, na época do Messias. Tá? Na época de Jesus ele vai ser chamado de o grande templo, o templo de Herodes, tá? Porque Herodes que mandou reformar quando foi o governador da Judéia, tá? O templo de Herodes. E esse lugar hoje ele é ocupado pelos muçulmanos, pelo Islã, tá? O lugar hoje do templo é uma mesquita de Omar, chamada mesquita de Omar, a cúpula do domo, né, onde estão alojados hoje os muçulmanos. Se tem uma ideia, é por isso que a briga constante entre Israel e os palestinos, por causa desse lugar sagrado aí. Então é nesse lugar que será novamente levantado, a gente chama de terceiro templo. Tá? O terceiro templo será levantado aí nesse mesmo lugar. Hoje não pode ser construído porque os muçulmanos têm uma mesquita lá. Por que eles têm uma mesquita lá? Porque quando o povo de Deus foi levado cativo, não havia ninguém na terra. Quando os muçulmanos chegaram ali, não havia ninguém na terra, não havia nenhum morador. Então eles se apossaram daquele território, se apossaram do templo, e eles dizem que pertence a eles, por isso a guerra, por isso aqueles acontecimentos de mortes, de bombas, né, no Oriente Médio, por causa daquela localização, que na verdade aquilo é o centro do mundo, é o centro do mundo, o lugar daquele templo, onde estão, na verdade, as três principais religiões do mundo hoje, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tá? A grande dificuldade hoje dos judeus é com relação ao templo, que lhe foram tirados. E os judeus hoje eles não têm templo, eles não têm um local onde eles possam fazer sacrifícios. Tudo foi destruído, tudo foi abandonado, tudo foi queimado, tudo. Por isso que hoje Jerusalém é uma nova Jerusalém. Jerusalém atual é construída em cima da Jerusalém velha, Jerusalém antiga. O que restou da velha Jerusalém é só o muro das lamentações. Então esse lugar profético sagrado, que é o templo, pertence aos muçulmanos hoje, é onde o Messias virá, é onde o Messias vai entrar e vai restaurar, todas as coisas.
Lembra-se dos discípulos perguntando para Jesus: quando será, Senhor, o sinal da tua vinda e quando você vai restaurar o reino a Israel? Lembra da palavra de Jesus? Muito bem. Então é nesse lugar profético, Jesus vem e vai entrar dentro daquele templo, né, e expulsa todos os muçulmanos e restaura, que é para, na verdade, ganhar os judeus, o maior número de judeus possíveis, para que eles possam ser salvos, para que eles possam se arrepender e reconhecer Jesus como Salvador e Senhor. Amém, queridos? Então, Ageu, no capítulo 2, olha o que ele diz: olha, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Amém? Amém? O que Ageu está dizendo? O que Ageu está relembrando da primeira casa, da consagração? Ele está dizendo assim: tem alguém aí, né, quando ele congrega todas as pessoas, diz: tem alguém aí que viu essa primeira casa? Tem alguém aí que viu a glória da primeira casa? Tem alguém aí que viu a manifestação de Deus, a consagração da casa, quando Deus se manifestou naquela casa, onde a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam ficar em pé, porque a glória de Deus encheu a casa? Amém? Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Deus faz uma pergunta: e como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Deus está dizendo, o profeta está dizendo através de Deus: essa casa não se compara com aquela primeira. Essa casa está abandonada. Essa casa está destruída. Vocês não têm se preocupado com a casa de Deus. Vocês têm se preocupado só com vocês. Vocês abandonaram essa casa. Vocês deixaram essa casa em segundo plano. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Na verdade, o profeta está encorajando o povo a não se esquecer da casa de Deus, a trabalhar, a buscar recursos, a se esforçar, todas as pessoas, até a liderança, até os líderes, até o povo. Todos eles tinham que trabalhar, tinham que se esforçar para levantar a casa, a construir a casa do Senhor. Porque Deus está dizendo: eu sou convosco, eu estou com vocês. Eu nunca saí dessa cidade, eu nunca abandonei vocês. Mesmo vocês no cativeiro, eu nunca deixei essa cidade. Eu estou com vocês aqui todos os dias. E eu estou aqui hoje para ajudá-los. Eu estou aqui hoje no meio de vocês para abençoar vocês.
segundo a palavra que consertei convosco, ou seja, quando saísse do Egito, Deus tem um conserto com esse povo. Deus tem uma aliança com esse povo. Deus tem um pacto com esse povo e esse pacto nunca será quebrado. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. O desejado das nações, farei tremer os céus e a terra, então virá o desejado das nações. Porque muito que os corações daqueles que têm encontrado aquele que é tudo quanto desejam, gostariam de seguir aqui os antigos expositores judeus e nessas palavras compreender uma referência pessoal ao Messias. O desejado das nações é o Messias, o desejado das nações é o Cristo, o Filho de Deus, que vai reinar, que vai comandar todas as coisas, aonde todos virão e se prostrarão diante dele, o desejado de todas as nações, o Cristo, o Senhor, aquele que tem um controle, aquele que comanda, aquele que tem o cetro do poder em suas mãos, aquele que vai reinar para todo sempre, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Oh Deus maravilhoso, é o desejado das nações, o desejado de todas as nações, aquele que nunca nos abandona, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus, o próprio Messias, o próprio Cristo, o próprio Senhor, que tem controle de todas as coisas, aquele que nos ama, aquele que nos resgatou pelo seu sangue, nos perdoou e nos lavou dos nossos pecados, desejado de todas as nações. Eu desejo estar com Ele, eu desejo mais dEle, eu desejo me aproximar mais dEle, estar com Ele todos os dias, amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo e exaltar o seu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pai seja convosco.